Fala aí, galera, beleza? Então, tenho me pedido muito para gravar um vídeo sobre Física 3, né, a parte de eletricidade. Então, eu resolvi fazer um resumo sobre eletrostática, que é o comecinho da Física 3, tá? Claro que, para a gente começar a estudar alguma coisa, a gente tem que começar a estudar pelo básico e ir subindo. Então, eu fiz aqui a primeira parte, depois, se vocês quiserem, eu gravo outros vídeos continuando essa matéria, tá? Então, eu vou fazer um apanhado geral aqui do comecinho da eletrostática, para a gente poder começar os estudos, tá? Vamos lá. Beleza, primeiro, tá? Como que começa tudo isso, né? A eletrostática, ela vai falar sobre as cargas elétricas, né? Como que essas cargas elétricas se comportam, tá? Então, primeiro de tudo, eu preciso saber da onde que vem essas cargas, né? Como que um corpo ele adquire uma carga elétrica. Para isso, a gente precisa entender que eu tenho partículas elementares que possuem cargas elétricas próprias, né? Nós sabemos que os corpos são compostos por átomos. Dentro desse átomo, eu tenho o próton, tá? Eu tenho o nêutron e o elétron. O próton e o nêutron, eles ficam no núcleo do átomo, certo? E o próton possui carga positiva, enquanto que o nêutron possui carga nenhuma, carga zero. Ele não tem carga, ele é neutro, né? O nome já diz. E o elétron, ele vai possuir carga negativa. Então, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Se um átomo possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, ele tem uma carga elétrica que a gente fala que é neutra. Ele é um átomo neutro, porque ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Logo, ele possui a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Imagina um átomo que tenha 5 prótons e 5 elétrons, né? Se eu tenho 5 coisas positivas com 5 coisas negativas, né? Essas coisas vão se anular e a carga total será zero. Logo, se ele tem uma carga zero, ele é um átomo neutro. Porém, o átomo ele tem a capacidade de perder elétrons ou de adquirir elétrons, ganhar elétrons. Se o elétron tem uma carga negativa, né, e o próton recebe um elétron, ele ganha um elétron, ele vai adquirir uma carga negativa. Logo, ele vai ficar mais negativo. Então, quando um átomo ganha elétrons, ele fica negativo. Por consequência, se esse átomo perder elétrons, ele vai estar perdendo algo negativo. Ou seja, ele vai ficar menos negativo. Logo, ele vai ficar positivo. Então, se um átomo perde elétrons, ele fica positivo. Beleza? E quanto que vale essa carga, né? Quanto vale essa carga de elétrons, de próton e tal? Um próton ou um elétron, eles possuem a mesma carga, né? Para eles poderem se cancelar. Essa carga se chama carga elementar, que tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? E aí, obviamente, para o próton essa carga vai ser positiva, porque ele é positivo, e para o elétron essa carga vai ser negativa. Só que o átomo, eu falei que ele tem capacidade de ganhar e perder elétrons, mas ele não pode ganhar nem perder prótons. Ele só ganha ou perde elétrons. Então, vamos supor que eu queira calcular qual que é a carga de um átomo ou a carga de um corpo que perdeu vários elétrons ou que ganhou vários elétrons, né? Se cada elétron que ele perdeu tem esse valor, né, possui esse valor de carga, se ele perder, por exemplo, 10 elétrons, né? Vamos supor que um corpo perca 10 elétrons. O que vai acontecer? Ele vai perder 10 vezes esse valor aqui, correto? E se ele perder 100 elétrons, ele vai perder 100 vezes esse valor. E essa vai ser a carga que esse corpo vai adquirir, né? Logo, se eu quiser saber a carga de um corpo, basta eu fazer essa formulazinha aqui, ó. Carga de um corpo é igual a Q é igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons. Tá? N é o número de elétrons. Então, para cada elétron que eu perco ou ganho, eu adquiro esse valor de carga. Se eu perder 200 elétrons, eu vou perder 200 vezes
esse valor. Ou seja, a minha carga elétrica vai ser igual a N vezes E, onde N é esse número de elétrons. Beleza? E como que um corpo ganha ou perde elétrons? Né? O que faz um corpo ganhar ou perder elétrons? Para um corpo perder ou ganhar elétron, a gente diz que esse corpo ele está eletrizado. Quando um corpo ele possui uma carga, esse corpo ele é um corpo eletrizado. Tá? Se ele não for eletrizado, ele vai ser um corpo neutro. Como eu falei, né? Ele vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Se ele não tem a mesma quantidade, se a quantidade de prótons e de elétrons é diferente, ele se torna um corpo eletrizado. Como que eu eletrizo um corpo? Nós usamos alguns processos de eletrização, tá? Resumindo bem rapidinho para você, tá? Para não perder tempo. Quando eu tenho uma atritação por atrito, eu atrito dois corpos. Quando eu atrito esses corpos, os elétrons desses corpos são excitados e o elétron dos corpos vai pular de um corpo para o outro. Ele vai passar de um corpo para o outro. Então, um corpo perde elétrons e um corpo ganha elétrons. Né? O corpo que ganha elétrons fica negativo, o corpo que perde elétrons fica positivo. Então, se na eletrização por atrito um ganha elétrons e o outro perde elétrons, o que vai acontecer? No final do processo, os corpos terão sinais opostos. Tá? Os corpos terão sinais opostos. Na eletrização por contato, eu vou simplesmente encostar um corpo no outro, não atritar, encostar. E aí, se eu encosto, esses corpos, eles vão adquirir a mesma carga. Então, no final do processo, os corpos terão cargas iguais. Tá? Na eletrização por indução, a gente vai induzir uma carga no corpo. Então, eu tenho um indutor, que possui carga elétrica, e um induzido neutro. Quando eu aproximo esse indutor do induzido sem encostar, ele induz uma carga elétrica no indutor oposta induz uma carga elétrica no indutor oposta ao induzido. Então, no final do processo, o induzido terá carga oposta ao do indutor. Então, se o indutor for positivo, o induzido fica negativo. Se o indutor for negativo, o induzido fica positivo. Tá? Beleza. Então, os corpos eles podem ter cargas positivas ou negativas, certo? Se eu aproximo dois corpos com cargas positivas, a gente vai perceber que eles vão tender a se afastar um do outro. Assim como se eu aproximo dois corpos negativos, eles também vão tender a se afastar um do outro. E se eu pego um corpo positivo e um corpo negativo, a gente percebe que eles vão tender a se atrair, se aproximar. Esse princípio, verificado experimentalmente, a gente chama de princípio da atração e repulsão. Então, já viu aquele ditado que os opostos se atraem? Então, se os opostos se atraem, os iguais se repelem, certo? Então, se eu tenho cargas de mesmo sinal, eu vou ter atração, repulsão. Se eu tenho cargas de mesmos sinais, eu vou ter repulsão. E se eu tenho cargas de sinais opostos, eu vou ter atração. Beleza? Então, ó, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Beleza? Tá. O que é essa atração e essa repulsão? Né? Os corpos vão tender a se afastar. Se um corpo tende a se afastar do outro, ele vai ter que fazer uma força, né? Vai ter que interagir com o outro corpo, né? No caso, a outra carga. Se uma carga interage com a outra, essa interação a gente reconhece como sendo uma força. Então, quando eu tenho duas cargas, uma próxima da outra, elas vão fazer uma força uma na outra. Então, vamos supor que eu tenho duas cargas positivas. Tá? Elas vão gerar uma força de repulsão, elas vão tender a se afastar uma da outra.
Então, a carga A vai fazer uma força na carga B e, pela terceira lei de Newton, a carga B vai ter que fazer também uma força na carga A. Essa força é devido às cargas elétricas. Então, essa força é uma força elétrica, tá? Essa força elétrica, ela tem módulo igual a K, QA, QB sobre D ao quadrado, né? Quem são essas coisas? QA é a carga A, QB é a carga B, D é a distância que separa essas cargas. Então, a gente percebe que a força elétrica ela vai diminuir com o quadrado da distância, beleza? Conforme essa distância aumenta, a força diminui o quadrado dessa distância, tá bom? E aparece uma letrinha aqui que é o K. O que é esse K? É a constante eletrostática do vácuo. É o quanto o vácuo permite a interação entre essas cargas, beleza? E ela tem um valor fixo, ela é uma constante, ela nunca vai mudar, vai ter sempre esse valor, que é K igual a 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Isso aqui é só a unidade do K, tá? Nas contas essas letras não entram. É só para a gente saber qual é a unidade. Beleza? Agora vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma força, né, eu preciso ter uma interação entre os corpos. Vamos supor, se eu quiser fazer uma força nessa caneta, eu tenho que ir lá e segurar ela, né? Agora, existem forças que conseguem interagir. Por exemplo, existe uma força agindo agora sobre essa caneta aqui que não está encostando nela, né? Que é a força peso. Se eu soltar essa caneta, ela cai, né? Ó, ela cai. Por que ela cai? Porque tem uma força peso puxando ela para baixo. Só que não tem nada encostando na caneta, né? Quando eu solto ela. Por que ela cai? Porque existe um campo gravitacional da Terra que causa essa força peso. Tá? Então a Terra tem um campo gravitacional, quem está dentro desse campo, quem está sujeito a esse campo, fica também sujeito à força peso, beleza? Assim como a força peso, nós também temos a força elétrica. Ó. A força elétrica, ela age uma na outra sem encostar, que A não encosta em QB para agir, né? Nem QB encosta em QA. Então, se isso não ocorre, né, se não tem contato, deve existir um campo que gere essas forças. Assim como existe um campo gravitacional que gera força-peso, correto? E sim existe. Esse campo é chamado de campo elétrico, tá? Sempre que eu tenho uma carga elétrica, ao redor dessa carga elétrica existe uma região onde essa carga elétrica consegue interagir com outras cargas elétricas. Então, se eu vir com uma outra carga, né? Eu tenho uma carga Qzão gerando um campo E. Se eu aproximo uma outra carga, por exemplo, Qzinho, tá? Essa carga Qzinho, ela vai sentir a presença do campo gerado por Qzão. E, por consequência disso, ela também vai sentir uma força. Ela também vai sentir uma força. Tá? Por que ela sente essa força? Porque se eu tenho duas cargas próximas uma da outra, eu tenho essa força elétrica. Quem causa essa força elétrica? O campo elétrico. Através do campo elétrico, ela consegue interagir uma carga com a outra. Beleza? E aí, eu vou ter uma relação entre o campo e a força. Essa relação é dada por essa fórmula. E é igual a força sobre Qzinho. Tá? Quem é esse Qzinho? É essa carga que eu aproximei do campo. Que a gente chama de carga teste. É a carga que eu pego e introduzo ela no campo para ela sentir a presença do campo elétrico. Tá? Esse campo elétrico, assim como a força elétrica, são grandezas vetoriais. Ou seja, são grandezas que possuem módulo, direção e sentido. Como que eu determino o sentido do campo elétrico? O sentido da força é fácil de entender. Né? Se as cargas são iguais, essa força vai ser de repulsão. Ou seja, essas forças vão estar se afastando. Se eu tivesse uma carga positiva e uma negativa, essas forças estariam se atraindo. Teria uma direção a outra. Tá? Agora, o campo elétrico, a gente convenciona que se eu tenho uma carga positiva, esse campo elétrico ele tem um sentido saindo da carga elétrica. E se eu tenho uma carga elétrica negativa, eu tenho um sentido entrando na carga elétrica. Tá? Então, qual que é o sentido do campo? Se a carga é positiva, o sentido é saindo da carga. Se a carga é negativa, o sentido é entrando da carga. Tá?
Eu ainda posso saber qual que é o módulo desse campo, tá? Em relação a essa carga aqui, ó, que gera o campo. Como que eu descubro isso? Bom, se a gente definiu que campo é igual a força sobre carga, e a gente conhece a fórmula da força, eu posso substituir a fórmula da força aqui, nessa fórmula aqui. E aí eu vou ficar com campo é igual a força sobre carga. Quem é força? Força é K, QA, QB sobre D ao quadrado, né? Quem é QA e quem é QB aqui para o nosso exemplo? QA é Qzão, QB é Qzinho. Então fica K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, dividido por Qzinho, que já é da fórmula. Beleza? Isso aqui eu tenho uma divisão de fração. Então eu repito a primeira, dividido pelo inverso da segunda. Fiquei com o Qzinho em cima e embaixo. Posso cortar aqui, ó. E aí sobrou o quê? K, Qzão sobre D ao quadrado. Logo, o módulo desse campo, né, ou seja, o número que representa esse campo é K vezes Qzão sobre D ao quadrado. Qual a conclusão que a gente pode tirar daqui? A gente tira aqui o módulo do campo, a intensidade do campo elétrico, ela depende apenas da carga e da distância, tá? Porque esse K é uma constante, ele não muda. Então, ele vai ser sempre o mesmo. Logo, o campo vai depender da carga que gera o campo, ou seja, do Qzão, e da distância que o corpo está nesse campo. Então, por exemplo, essa carga Qzinho, ela está a uma distância de Qzão. Certo? Se eu pego essa carga e coloco ela aqui, ó, mais pertinho, ó, ela vai ter uma outra distância, né? Ó, ela vai ter uma outra distância. Se a distância muda, o campo também muda. E aí perceba o seguinte, o que vai acontecer se eu aumentar essa distância? Ó? Se eu aumento essa distância, como ela está no divisor, se eu aumento essa distância, eu diminuo a força. Ou seja, quanto maior é a distância, menor é o campo. Quanto mais eu me afasto da carga que gera o campo, menor é esse campo. Tá? Por consequência, se eu aproximo dessa carga, o meu campo aumenta. Beleza? Então, isso aqui, galera, foi um resumo rápido sobre essa introdução de eletrostática, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo aprofundando esses assuntos, tá? Fazendo mais exercícios e explicando mais passo a passo aqui como que é cada coisa. Isso aqui é para quem já viu essa matéria e quer só um resumo, para ficar ligado, tá? Então, esse aqui é o resumão. Tem uma segunda parte desse vídeo que eu posso falar sobre potencial e trabalho elétrico. Então, se você quiser, deixa aí, comenta aí. E depois a gente volta para mais vídeos, beleza? Valeu, abraço!